Salve, salve, muito boa noite. Tô iniciando essa transmissão aqui. Salve, salve, Mari, Nessa. Tô esperando aqui o Thiago entrar aqui na transmissão, vamos ver. Assim que ele entrar, a gente inicia. Nossa ideia hoje é bater um papo aí com esse enunciado que é taoísmo, umbanda, religião e religação, né? Então, olhando principalmente a partir da nossa praxis, né? Da nossa prática, né? Então, cada um de nós vai trazer aí o seu ponto de vista, né? A sua visão sobre essas duas tradições, que são tradições que têm, assim, algumas convergências, né? Algumas confluências, e a gente vem aí numas conversas, aí o Thiago, olhando para esse momento de síntese que a gente está vivendo no nosso, né, nesse momento atual, e surgiu essa ideia de a gente dar uma papeada aqui pelo Instagram para compartilhar essas nossas visões, né, tendo uma intenção de trazer essa visão de que a religião ela é um meio, né? Ela é uma forma de religar, de reconectar. Então o Thiago chegou aqui, vamos inseri-lo aqui na conversa. Vamos lá, adicionando aqui. Tá conectando aqui, então logo. Olá, pessoal, tudo bem? Salve, Thiago, boa noite. Salve, Guilherme. Buenas. Buenas, buenas. Estava aqui fazendo uma introdução aqui com o povo, já estamos aí com mais de uma dezena aí de pessoas, algumas pessoas queridas aí, agora estou vendo aqui o Cid, o Beto aqui de Praia Grande, aí, um salve para todo mundo, né? Eu estava trazendo a origem, né, o que provocou esse nosso bate-papo de hoje aí, né? Essa conversa, né, buscar trazer essas confluências sobre essas duas tradições, né? E aí só, né, trazendo um panorama assim, conheço o Thiago aí desde 2011, né? A gente desde lá aí já cruzamos algumas linhas juntos aí, né? Alguns ritos aí, né? Cruzamos aí momentos, né, assim que nem temos como descrever aqui, né, em uma hora, mas já fiz, inclusive, um seminário de taoísmo, né, que o Thiago ministra na especialização de psicologia transpessoal, então já conversei bastante com ele, mas nesses últimos tempos a gente vem aí fazendo algumas partilhas e algumas trocas, né? E aí a gente percebe que a gente vive um momento de síntese, né? Um momento de sintetizar, um momento da gente desmistificar, né? Da gente assim deixar de lado alguns dogmas e viver e entender uma visão de que a religião ela é um meio, né, para que a gente possa acessar algo além, né, e não simplesmente o fim, né. E aí por isso que eu dei essa cutucada, essa provocada no Thiago. E aí para mim não me delongar muito aqui nessa introdução, né, vou te dar a palavra aí, Thiago, para te dar um salve aí pro povo. E aí depois a gente segue no nosso esquema aqui de apresentação. Ah, maravilha. Então, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês para essa live. Como o Guilherme falou, a gente vai hoje andar um pouquinho nessas coisas de tentar conversar com vocês o que é, afinal de contas, taoísmo, o que é a Umbanda, como é que, de alguma maneira, elas conversam, né? E até no que de repente são parecidos. Assim. E é isso, vamos pro papo. Né?
Aham. E aí eu vou convidar o povo que quiser aí comentando, fazendo alguma fala aí, vai falando aí no chat e dentro do possível a gente vai conversando, tá? Ah, a nossa proposta é o seguinte, é primeiro trazer uma definição, assim, começar trazendo uma definição do taoísmo, depois uma definição de Umbanda, e depois a gente construir essa correlação, né, entre essas simbologias e depois a gente fechar isso assim trazendo uma lógica de como que essas duas tradições elas podem ajudar no desenvolvimento da individualidade de cada um, né? Assim, de uma forma assim de prática, né, de desenvolvimento, de abertura da sua espiritualidade. E aí, por isso, eu vou começar convidando o Thiago. Tu quer começar aí trazendo essa definição do taoísmo, Thiago? Ah, pode ser. Pode ser. O taoísmo, então, é uma das três grandes filosofias de pensamento lá do Extremo Oriente, né? Especialmente se a gente falar de China. E na China, essas três grandes vertentes são o taoísmo, o budismo e o confucionismo. Elas, às vezes, são até um pouco confundidas, assim, mas, de fato, são três tradições diferentes. E existe na sociedade chinesa, inclusive, uma espécie assim de uma tentativa de conversar as três, e as pessoas comumente dizem que pertencem às três tradições. Elas vão dizer assim que compreendem a natureza através do taoísmo, compreendem a mente através do budismo e compreendem o funcionamento da sociedade através do confucionismo. Então são as três grandes filosofias, as três grandes linhas de pensamento lá na China, e elas estão presentes em todos os países lá da região, né? E são influência forte desde o Sudeste Asiático até norte da Mongólia, pegando o Japão, pegando Coreia, pegando todos esses países, assim, a gente vai ter influência forte do taoísmo, do budismo, né? Então, ainda existe, além disso, uma tentativa, né, de se diferenciar o que é filosofia taoísta do que é a religião taoísta. Elas, inclusive, têm dois nomes que se usa muito, que é o Tao Te e o Tao Chao. Né? Então, a filosofia taoísta e a religião taoísta. A religião taoísta, ela é uma organização em volta, né, de determinados princípios que foram sendo construídos há muito tempo, muito antes da estruturação da instituição religiosa, mas essa instituição religiosa ela surge ali mais ou menos pelo ano 800 depois de Cristo. Então ela se estrutura a partir dos escritos do Lao Tse, do Tao Te Ching e outras coisas, que são textos, né, a mais ou menos de 550 antes de Cristo, com a fusão ali dos conhecimentos que vêm de coisas mais antigas, né? Toda a produção do Imperador Amarelo, que tem 3.500 anos, e que inclui, por exemplo, a medicina chinesa e uma série de outras coisas já daquele período. E tem pessoas que vão dizer que, inclusive, inclui coisas bem mais antigas do que isso, como a ciência dos 5 elementos, que foi desenvolvida na China assim, há mais de 5.000 anos, e que era um desenvolvimento de quando a China ainda era formada por grandes grupos sociais matriarcais. Então, coisas difíceis da gente ter registros muito claros, porque são de um período anterior ao surgimento da escrita. Mas que, enfim, já existe uma série de vestígios arqueológicos que existiam e que, de forma oral e através dos rituais, foram sendo passados até chegar na forma que eles foram estruturados depois do ano 800 pelos mestres celestiais, ali principalmente por aqueles que seguiam o Zhang Daolin. Então, na forma da religião taoísta. E a filosofia taoísta, ela não tem essa mesma estrutura de religião e ela está presente na interpretação de quase tudo que a sociedade chinesa faz. Então, ela é aplicada na política, na arte marcial, na guerra, na arquitetura, na arte, né? Quase toda a arte chinesa é arte taoísta. A gente pode ver assim que, por exemplo, é uma marca muito forte das grandes religiões
se desdobrarem, né, em uma determinada tradição artística também, que é uma coisa que ela não acontece com o confucionismo, por exemplo, né? O confucionismo ele não se desdobrou numa linha artística, mas o budismo e o taoísmo sim. Então, todo aquele estilo de pintura japonesa, chinesa, que a gente conhece, se fazem os ideogramas ou paisagens, tudo em preto e branco, com aquela tinta assim característica, né? O sumi, aquilo é originalmente a arte taoísta. Então, ela é uma expressão muito simples da natureza, né? Ele tenta mostrar como a natureza é bela a partir da sua simplicidade. Então, ela está totalmente conectada com o pensamento da tradição. E a religião taoísta, ela tem uma série de rituais e de conhecimentos que são incrivelmente semelhantes a uma série de coisas que as tradições africanas também desenvolveram. Então, eu acho que a gente vai hoje falar um pouquinho disso depois, né, Guilherme? Mas só para a gente já saber, né, o taoísmo ele se coloca no tempo desse jeito, é uma coisa que enquanto religião surgiu ali pelo ano 800, mas como forma de conhecimento já existe há muito mais tempo, né, há milênios, e o taoísmo religioso ele absorveu tudo que eram as tradições xamânicas locais na China, que os historiadores chamam de xenismo, né? Esse espiritismo chinês, e colocou isso numa estrutura de uma nova religião ali no ano 800. Então é basicamente por aí, né? Acho que, claro que, sinteticamente, né, acho que eu estava aqui pensando, assim, é uma pretensão imensa nossa, sinteticamente, falar sobre algo tão profundo, né, mas eu acho que dá para ter um panorama de uma dimensão tão grande que é, né, o taoísmo em si, e nesse sentido eu vejo essa correlação com a Umbanda, né, porque a Umbanda também, ela, assim, uma definição dela até hoje, assim, existem muitas correntes que ainda brigam e lutam para que haja a definição e uma linha, né? Porque, por exemplo, hoje tu vai falar do cristianismo, do catolicismo, tu vê uma linha, tu entra numa igreja, tu vê o mesmo rito, né, ocorrendo, né? Aqui, tu vai lá na Europa, é o mesmo rito, né? Então, assim, eu vejo um pouco isso no taoísmo e vejo isso na Umbanda, porque tu tem uma terreira de um lado da rua, tem um rito, e do outro lado da rua tem uma outra terreira que tem um outro rito completamente diferente, né? Então, aí puxando agora essa apresentação sintética, né, do que é Umbanda, né? Primeiro, do ponto de vista físico, material, né, aqui manifesto na Terra, Umbanda, a gente pode considerar que ela é uma religião mediúnica, ritmada, né, ritualizada e de origem europeia, euro-afro-brasileira, né? Porque ela é o fruto da fusão de todos esses povos que aqui se fundiram, se miscigenaram, né? E essa fusão, né, ela gera isso que a gente tem como prática reconhecidamente, assim, isso também não é acordado entre os umbandistas, né? Mas assim existe uma grande corrente assim teológica dentro da Umbanda que reconhece o início assim da Umbanda como religião em 1908, né, quando lá no Rio de Janeiro um gurizão de 17 anos, ele estava sofrendo o que o Groff chamaria de uma emergência espiritual, né? Ele vinha sofrendo alguns quadros de obsessão na visão espírita, e esse rapaz se chamava Zélio Fernandino de Moraes, e ele, num determinado momento da vida, ficou paralisado, né? Ficou paralítico. E aí, de um dia para o outro, ele se curou, saiu da cama e já apresentava alguns quadros assim de alteração da sua fisionomia, de falar como um caboclo, de falar como um preto velho. E aí ele foi levado pela família num tio dele, que era um diretor de um hospício
né, lá em Niterói. E esse tio, ele já estudava o espiritismo kardecista, orientou o pai e a mãe que levassem ele lá na Federação Espírita de Niterói. E isso foi no dia 15 de novembro de 1908. E nesse dia, esse menino, né, esse rapaz, esse adolescente de 17 anos, ele, numa mesa mediúnica, ele incorpora um caboclo, né? Um caboclo que é o caboclo que se denomina como caboclo das 7 encruzilhadas, né? E ele diz o seguinte, que ele vai trazer, manifestar a partir desse menino uma religião que vai aceitar a todos os espíritos, né, que aqui habitam, né, negros, índios, né, boiadeiros. E aí, a partir daí, né, esse rapaz, né, ele funda 7 tendas, né? Então ele denomina tenda e não templo e nem loja, né? Por quê? Porque ele busca justamente acessar aqueles que estão na margem, né? Então isso é uma historinha, mas na verdade a gente pode olhar assim do ponto de vista que a Umbanda, mais do que uma religião, ela também é uma filosofia, né? Ela vem, a origem do termo Umbanda, ela também vem, tem várias explicações, né? Uma delas é um termo que vem da linguagem Kikongo, né? Que é uma linguagem africana, falada lá na Guiné, em Angola, que tem a palavra Umbanda, né? Que significa curandeiro, né? Ou cura, né? Mas eu prefiro uma outra definição, né, que é uma definição que é a seguinte, que a Umbanda, ela vem de uma origem do sânscrito, que é uma palavra, que é a junção de dois termos, que é Aum Bandá ou Bandã, né? Então, Aum Bandá, que seria o Om, né? Então, o On, que é o infinito, né? Que é e o Bandá seria o limite, então seria o limite do ilimitado. E aí, para mim, tem uma definição que me toca muito, que é a Umbanda é a banda do Um. É o Um que toca a sua banda, né? É o indivíduo que ele aprende a tocar a sua música, ele aprende a usufruir, e aí eu acho que isso vem costurar muito fortemente com o taoísmo, né? Porque a Umbanda é uma forma de tu aprender a lidar com o teu conjunto tecnológico, com o teu corpo, e tu entender por que tu tá aqui e da onde tu veio e para onde tu vai ir, né? E aí a Umbanda, né? Ela vem justamente com essa junção, com essa fusão riquíssima que a gente tem no Brasil aqui, né? De uma miscigenação de povos muito grande e num campo etéreo, né? Na verdade, que se a gente for, por exemplo, para o Oriente ou aqui para o Velho Mundo, para a Europa, a gente tem um campo etéreo que é extremamente poluído, né? No sentido de tudo que já aconteceu, e aqui no Brasil é muito recente a urbanização, então a gente acessa ainda muita informação pura dos elementos, né, elementais, né? Então, assim, basicamente, assim, né, isso é a minha definição de Umbanda. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando, mas eu acho que a gente pode agora caminhar para essas confluências, né, Thiago? E aí eu acho que Deixa eu até aproveitar vai lá. que quando tu falasse essa definição, assim, com essa conexão, como se fosse do sânscrito, né? Se não me engano, é aquela definição mais ligada ao pessoal que está ligado a um bando esotérico. Assim. Eles vão trazer esses dois significados e como esses dois símbolos, ou o significado dessas duas palavras, também são símbolos muito importantes para o taoísmo, né? Dentro da forma taoísta de ver, pelo menos, assim, porque os símbolos mais equivalentes ao ilimitado e a essa unidade, né, a esse A1 e essa banda, né, seriam no taoísmo o próprio Tao, que é a palavra para esse todo ilimitado, que literalmente é caminho, mas por quê?
Porque para o taoísmo, caminho significa não só a estrada, mas significa também quem a percorre e o ato de percorrer, né? É um termo para identificar o sujeito, objeto e a interação entre eles, é para representar tudo. Então é esse ilimitado. E Tai Chi é um outro termo super importante para a tradição taoísta, que é essa unidade, é tudo o que é manifesto. Tudo o que é manifesto chama-se Tai Chi, e tudo aquilo que engloba o manifesto, mais o mistério que a gente não consegue acessar, chama-se Tao. Então, tem aí, mesmo no nome, né, mesmo nessa terminologia básica, a gente já tem algumas coisas próximas. E, Thiago, e aí, Fora a própria questão prática que a gente já conversou várias vezes. com certeza. E aí tem uma coisa, tu falou do tal, né? E aí o tal, assim, eu tenho para mim aqui, principalmente a partir, assim, dentro das a Umbanda, na verdade, ela é uma grande diversidade, assim, que ela vai ser desde uma linha mais kardecista, né? Tem casas que são mais assim num minimalismo, num rito muito similar ao que eu vejo ao budismo Zen, assim, aquela coisa de não tem culto a nada, é o vazio, até uma linha africanista onde tem todo esse animismo, toda essa incorporação e toda essa ritualística, e vai passar aí pelo povo cigano, que é uma vertente imensa, que tem ciganos que vêm de diversos lugares, que vêm do deserto do Saara, que vêm dos Balcãs, que vêm de diversos lugares, né? E tem também aqui os nativos, né? E aí dentro das tradições nativas, que são diversas, tem o catimbó, né? No catimbó e na Jurema, o tal tem uma similar, assim, é o Juremar, né? Tem muitos pontos cantados que fala assim, o Juremar é da onde eu vim e para onde eu vou voltar, né? E aí eu identifico isso no tal, né? Que é esse vazio, que é da onde a gente vem e para onde a gente vai, né? Não sei o que tu acha disso, Thiago. Sim, sim, eu acho que tem uma série de conceitos aí que são muito próximos, né? Esse aí é um deles, com certeza. Uma coisa também que eu sempre penso, né? São essa questão dessa pluralidade, dessa questão assim de abraçar todos, né? Quando a Umbanda vai surgir e com essa necessidade assim de reconhecer e ao mesmo tempo aceitar, né, agregar ela esses espíritos que não podiam participar da ritualística lá do espiritismo tradicional. Então, o espírito do negro escravizado, o espírito do indígena, ele pode, né, trabalhar ali pela cura, pela caridade, como a gente fala, né? Isso acontece muito na religião taoísta também. A religião taoísta tem uma série de ritos, ela é uma religião incorporativa também, né? E no taoísmo religioso há dois tipos de médiums, aqueles que incorporam as divindades e os que, vamos dizer assim, ó, sustentam essas incorporações. Eles fazem todo um papel de conter aquilo ali que está acontecendo. E, na verdade, né, se tu vai entrar num templo, acontece muito isso que tu comentou com a gente. Assim, vai ter alguns locais, na China principalmente, que é uma coisa mais clean. Porque depois da Revolução Cultural se proibiu muitas coisas, inclusive esses ritos incorporativos. Então, dentro da China, eles não acontecem mais por proibição. Mas, como o taoísmo está disseminado por toda a Ásia, então tem países, principalmente no Sudeste Asiático, onde esses ritos públicos acontecem. Então, a gente pode buscar no YouTube, por exemplo, sobre Tanqi, que é o nome dos médiums do taoísmo, e a gente pode ver o rito, né? Tem filmes sobre. E se a gente vai entrar nos templos, é uma coisa assim multidisciplinar, vamos brincar. Porque tu tem ali não só as divindades, os arquétipos chineses, mas tu tem arquétipos hindus, tu tem às vezes em alguns templos até a imagem de Jesus Cristo, em templo taoísta. Porque na verdade é muito parecido com a Umbanda, ele abraça tudo aquilo que quiser
se manifestar para trabalhar pela cura das pessoas, pela harmonia, enfim, como a gente for ver, né? Então, é uma curiosidade, assim, né? Mas comentei também numa das nossas conversas aí esses dias, li um tempo atrás um trabalho de um rapaz que é de uma ordem masculina, e ele fez essa relação, né? Como o taoísmo religioso e a Umbanda às vezes parecem a mesma coisa, separados pelo tempo e pela geografia, porque na verdade elas têm muitas coisas em comum. Tem algo que para mim faz sentido, né? Que é essa, que está nesse termo que a gente definiu do Aumbandá, que vem do sânscrito, e tem uma definição que daí é muito, ela não é científica, ela é mais assim intuitiva, né? E manifesta a partir das incorporações de que a origem da Umbanda, ela vem do que eles chamam de Oriente Luminoso, né? Então, que é uma linha, é uma corrente de pensamento humano que existe na Terra há mais de 100 séculos, né? E aí tem dentro dessa, digamos assim, doutrina iniciática da Umbanda, né? Isso é muito conversa que é dentro de roda de terreiro, né? Porque a gente não fala para todo mundo, mas aqui a gente está falando e para não parecer louco, e eu assim sou louco, confesso. A Umbanda ela é originária dos Atlantes, né? Então os Atlantes eles chegaram a um nível espiritual assim em que não existia religião, porque eles entenderam os símbolos e as codificações a tal ponto que era uma linguagem, assim como a gente lê um alfabeto, assim como a gente lê e entende os símbolos, né? A conexão espiritual ela vinha a partir disso que é a Umbanda, né? E aí ela vem materializada no Brasil, né? Justamente por essa confluência de povos que veio para cá, né? De habitantes que está aqui, né? E aí tem um dado interessante aí, que lá em 2000, né? O censo de 2000 catalogou 432 mil umbandistas no Brasil. E aí as federações umbandistas, elas fizeram um estudo particular e elas identificaram lá em 2000 mais de 40 milhões de umbandistas, né? E aí algo que para mim agora daí que faz muito também me toca muito isso, que é uma frase que eu li de um homem que eu aprendi a reconhecer muito, que é um pai de santo aí de Porto Alegre, que é o Norberto Peixoto, que é o seguinte, ó: a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. Por quê? Porque tem muita gente que gosta, por exemplo, de fazer o rito. O rito é o fim. Eu vou para lá, né? Tipo assim, eu vou fazer a prática. Eu vou lá, né? Me movimento, mas eu não paro para entender essa simbologia. Eu não paro para internalizar ou verticalizar ou buscar abrir essa porta dentro de mim, abrir a minha unidade, né? E aí não entende, né? Acha que, por exemplo, o rito é a bebida, é o cigarro, é o fumo, é a imagem, né? Tá fora, não tá dentro. E eu vejo muito isso no taoísmo, né? Porque o taoísmo tem uma praxis, né? E eu aprendi, até hoje eu faço, quando eu aprendi contigo os ticum, né? Eu acordo de manhã e faço um ticum para me equilibrar a minha energia, então quando eu estou precisando me energizar, me empoderar, faço um ticum que eu aprendi, né, a partir da tua praxis aí, né? Então assim, nesse sentido eu vejo muito essa correlação que o taoísmo ele dá muito assim um embasamento de movimentação do corpo, né? Que está muito presente dentro dos processos de incorporação, né? Porque quando a gente está, por exemplo, desenvolvendo mediunidade, a gente aprende a identificar a vibração, né? E aí a gente começa a sentir aquilo no corpo e o teu corpo faz um determinado movimento, né? Sim, sim. E uma coisa muito interessante é
que quando a gente faz esse treinamento das práticas taoístas, a gente vai aprendendo a diferenciar essa nuance das várias dessas coisas que a gente vai chamar genericamente de energias, né? Então no taoísmo isso tem vários nomes assim, mas vamos chamar assim genericamente de energia interna e que quando está mais organizado facilita o processo de desenvolvimento espiritual. Ao mesmo tempo, na hora do rito, o médium ele identifica melhor o que está acontecendo com ele, né? O que cada tipo de entidade que está trabalhando junto precisa e faz, qual dessas energias ela usa. E essa coisa do gestual, do movimento, das danças, isso aí está muito presente, né? E a gente pode ver que tem muitos gestos que é aquele médium que está passando pelo processo de incorporação, ele está manifestando uma determinada entidade, ele faz alguns gestos-chave. Se a gente for estudar lá atrás, nas práticas da alquimia taoísta, né, elas aparecem também. Determinados selos de mão, determinados movimentos, aquilo tem um significado e a gente vai trazer para o olhar assim de, pô, essa entidade que tem sua determinada magia pessoal, né? Essa magia pessoal, ela tem um significado que, se não é o mesmo, é algo muito próximo com aquilo que também existe, né, no conhecimento dos sábios taoístas. Só que a pessoa que está ali no rito da Umbanda, ela não tem ideia disso. Ela simplesmente se entrega e acontece esse trabalho, essa parceria, né? Só que se a gente for estudar, a gente vê que é muito parecido. São manifestações energéticas e gestos que lá num outro momento da história da humanidade, num outro lugar, aquilo também apareceu. Então é uma visão pessoal minha, mas eu gosto de pensar que tem coisas que são do ser humano, né? E em determinados lugares ela aparece quando a gente está precisando. Então está precisando que aquilo venha para equilibrar coisas que não estão legais. Então uma determinada civilização descobre ou redescobre aquilo. Eu acho que o Brasil está precisando, digamos assim. Então a gente ganhou esse presente. Eu vejo a Umbanda como um presente para o Brasil. E assim, olhando para, eu te ouvindo falar da história, né, do taoísmo aqui, né, digamos assim, da história encarnada do taoísmo aqui, como assim, a Umbanda é um bebê, não é nem assim no tempo de desdobramento, né, se a gente olhar para trás aí desde 1908, obviamente, né, que as práticas de terreiro, de uma comunidade de terreiro são mais antigas do que isso, né? Porque, na verdade, ela tem uma convergência. Eu acho que esse processo que a gente está passando aqui, da Umbanda, inclusive, disso que a gente está fazendo aqui, de costurar essas visões externas, né? Porque eu vejo, acho que é muito importante a gente honrar, e aí eu vou trazer aqui a figura do Jacques, né? Do Luiz Jacques Saldanha, que ele sempre reforça essa ideia da gente reconhecer a terra que a gente nasceu, né? Porque eu vejo muita gente assim, meu sobrenome é italiano, meu sobrenome é africano, meu sobrenome é sei lá de onde, português. Então eu sou de lá. E aí a gente não reconhece e não se empodera do que é a nossa terra aqui, né? Então, eu acredito que tudo isso aqui, né? Cada um tem a sua origem e aí quando a gente abre essa porta do fogo, né? Quando a gente abre essa porta do espírito, a gente abre uma porta que é muito antiga e a gente deixa de se ver numa condição de um humano, com experiências espirituais e passa a se reconhecer como alma antiga vivendo uma experiência humana, né? E aí eu me percebo e eu acredito que é isso que a gente precisa se reconhecer agora, né? Porque a gente não tem mais que se dividir, que se separar, né? Tu é taoísta, eu sou um bandista e tu fica aí e eu fico aqui, né? Porque na verdade a gente
a tua alma talvez te interessou, né, por toda essa linha e corrente oriental, porque é o teu caminho, é o teu trilhar, né? E a minha me trouxe por aqui, porque eu não escolhi ser um bandista, né? Porque a minha avó era um bandista. Quando eu era pequeno, eu fui batizado na Umbanda, apesar de não ter um batismo, assim, é um reconhecimento, né? Mas eu fui ali reconhecido e o meu pai é sacerdote de Umbanda e eu aprendi a ver aquilo e a sentir aquilo intuitivamente, né? Então, isso que eu acho a beleza, por exemplo, de que a Umbanda, às vezes tu vê um médico sendo atendido por um frentista. E o médico está se curando com a orientação de um frentista. Né? Então, assim, a Umbanda, ela equilibra, e eu acredito que o taoísmo também, né? Essa conexão com uma missão mais profunda, né? Que é o que a gente precisa nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Porque a gente vive agora uma Kali Yuga, né? Um momento caótico, um momento de transformação, de mudança, né? Então eu acho que eu fiquei muito assim feliz quando eu e o Thiago começamos a falar sobre essas costuras de Umbanda e Taoísmo, porque eu entendo que agora a gente precisa reaprender a ler os símbolos da vida, né, Thiago? E aí, Ah, com certeza, né? E eu tava pensando numa coisa, assim, que eu acho que valia a pena comentar, que é uma coisa, é um ensinamento muito bonito do taoísmo para mim, né? Eu vejo como uma coisa muito bela, assim, e que tem a ver com o que tu comentasse agora. Eu acho que a gente está num momento de muita divisão. Essa divisão tem muito a ver com a gente criar identidades externas, assim, à realidade. A gente não se reconhecer a quem a gente é, de onde a gente veio de verdade, né? E o taoísmo ele explica uma coisa assim, ó, que quando a gente vai ser concebido para nascer, a gente é formado por três forças, três energias. A essência que vem do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe eles contribuem com uma energia para nos formar, mas que é um terço da história. Com uma outra terça parte que é a energia que ela vai sobrevivendo ao ciclo das reencadernações, aos vários capítulos, e a energia da nossa terra natal, a energia que vem dos alimentos, do ar que a nossa mãe respira quando está nos gestando, da influência da energia telúrica do lugar onde a nossa mãe que está nos gestando vive. Né? Então isso é uma terça parte. E essa terça parte todos nós temos igual. Se a gente nasceu no Brasil, a gente é isso. Essa coisa a gente às vezes se apega a um sobrenome italiano, alemão, português, que nem tu comentasse, isso aí é no máximo uma terça parte nossa. Uma outra terça parte nossa é essa coisa que pode ter vindo de qualquer lugar, que nem tu falou assim, eu sempre fui um cara muito atraído pela cultura oriental, eu sempre fui, quem me conhece sabe, já contei isso aí, eu tinha 4 anos, eu pedi pela primeira vez para fazer karatê, sei lá por quê. Então, assim, isso aí são coisas que vêm com a gente, às vezes, a gente não tem uma explicação muito clara, né? E para a tradição taoísta, a explicação é que vem dessa parte nossa que sobrevive, vamos dizer assim, aos nossos vários ciclos, né, de existência. Então, isso é tão forte lá no Oriente, né, que às vezes até se torna uma coisa um pouco mais pesada, assim, de separar socialmente as pessoas. Por exemplo, os japoneses, eles têm até uma nomenclatura, né, para quem é nativo no Japão ou para quem é descendente, mas nasceu fora primeira, segunda, terceira geração, porque quanto mais gerações dessas, mais tu te afastou dessa energia da terra natal. Então tu não é igual a alguém que nasceu lá. E isso vem desse tipo de princípio, né? Que onde nós nascemos nos forma também. E todos que estamos aqui, que nascemos no Brasil, a gente nasceu dessa mesma energia, dessa mesma terra. Então a gente vibra forte com as coisas daqui também. Cada um de nós tem um pouco do Brasil dentro de si. Então não é
porque a gente gosta da seleção brasileira e bota uma camisa amarela, ou porque a gente gosta de carnaval, ou porque a gente fala o mesmo idioma, que é o português, que veio lá da Europa. Não, a gente vibra junto porque a gente nasceu nessa terra aqui. Eu acho que um dia nós vamos reconhecer e nos empoderar disso, mas a gente ainda não consegue fazer muito isso. Mas a gente tem que compreender esse aspecto e honrar isso e se orgulhar disso também. Isso me toca muito, assim, é uma coisa que eu vejo, porque eu, por exemplo, assim, eu sou dos Santos, né? Eu sou Guilherme dos Santos. Então, esses dias eu estava preenchendo um formulário de inscrição e pergunta assim, ó, qual a cor da tua pele? Tu é branco, preto, pardo, né? E eu, assim, eu vejo de um lado, assim, vejo, por exemplo, os indígenas, né? Eles foram um povo que sofreu muito, né? Foi talvez o maior holocausto, assim, não reconhecido, foi o que foi promovido a partir da ocupação europeia na nossa América do Sul, né? Os africanos, né? Foram 12 milhões de africanos, né? Indígenas, estima-se que eram 5 milhões, estima-se, né? 5 milhões aqui, que foram dizimados, né? Africanos foram 12 milhões que vieram a partir de 1517, 1617, para o Brasil, né? E aí eu vejo assim que até se tu falar para um indígena, por exemplo, que do Brasil, ele vai dizer assim, não, o Brasil é invenção de fora, isso não é Brasil, né? E aí a gente vê que a gente precisa, eu entendo que agora é o momento da gente assim reconhecer que se eu sou branco, se eu sou pardo, se eu sou dos Santos agora, porque dos Santos eram os escravos que não tinham sobrenome e aí pegaram o sobrenome de um senhor e aí foi o Santos. Então assim, eu não tenho como reconhecer de onde veio essa vertente da minha família, né? Porque não tem como, né? Mas eu preciso agora me entender que eu, além de ser o Guilherme, né? Eu já fui, eu já tive essa experiência de já ter sido negro, de já ter sido escravo, né? De já ter sido indígena, né? Então, assim, se eu estou assim aqui, agora, nesse momento, é porque eu preciso estar, né? E eu tenho que deixar de apontar o meu dedo, né, para o outro. E eu preciso abraçar o outro. Eu acho que isso, daí vem uma coisa que para mim faz sentido, assim, que é a Umbanda, ela é uma religião nacional do Brasil, né? Que ela vem e manifesta pelos ritos dos espíritos ancestrais, né? Então, assim, ó, os pais da raça humana, né? Aqueles que orientam e conduzem os seus descendentes. Né? Então, hoje, se a gente parar para pensar, assim, a Umbanda, e eu acredito que o taoísmo também, nesse sentido, a Umbanda ela é uma energia, ela é hoje uma tradição de descarrego energético. Né? Porque muita gente que naquele censo de 2000 disse católico, né? Ou evangélico, quando a coisa aperta, né? Quando a água bate na bunda, assim, né, vai numa terreira, né, vai numa terreira. E aí para mim tem assim, tem um autor, né, que é um dos primeiros autores a publicar diversos livros, que apesar de ter tanto eu como o Thiago temos algumas divergências da visão que ele traz, que é o Rubens Saraceni, né, mas ele traz uma coisa que para mim é interessante, que é o seguinte, né, que é chegado o momento da Umbanda deixar de ser uma tradição de descarrego energético para que ela passe a ser uma tradição iniciática, assim como o taoísmo, né? Por quê? Porque ela tem esse tônus, né, para se transformar, né? Ela tem a capacidade, inclusive, de se conectar com esse conhecimento do taoísmo, né? Porque eu acredito, porque eu estava lendo a Helena Blavatsky e ela fala muito do budismo tibetano, né, Thiago? E aí, por alguns momentos, eu sei que tem lá dizem que o budismo influenciou o taoísmo, mas dizem que o taoísmo, antes de ter sido influenciado pelo budismo, tinha influenciado o budismo também, né?
E o budismo tibetano, ele tem assim, lá nos altos dos Himalaias, eu sei que ele tem essa visão mais zen, mas mais para baixo, né, mais na base, ele tem muitas tradições xamânicas com incorporações e animismos muito semelhantes ao que é o rito de Umbanda, né? E aí vem isso que tu trouxe, que é o lugar, né? Eu aprendi isso quando eu comecei a morar em área rural, e está muito dentro do conceito da permacultura, estou misturando tudo aqui, mas que é o quê? Que é o teu... É a pessoa que está ali interagindo com aquele ambiente, né? Essa alquimia da pessoa com aquele lugar, com aquela característica de insolação, de vento, de calor, né? Dos elementos primários de terra, de água, de ar, de fogo, né? E do movimento e da interação desses elementos com aquela pessoa, com a fusão da pessoa, dessa linha parental genética, com todas essas outras encadernações, é que vai gerar ali o que essa pessoa vai fazer, que é único, né? Que é o um, que é essa beleza, que é o um que se abre, né? Então, essa interação com os elementos, né, que eu vejo muito isso no taoísmo, assim, né, que é essa que a gente vê, por exemplo, a Umbanda, os orixás, eles são regentes dos elementos, né? Eu, por exemplo, sou filho, né, tenho como orixá de cabeça, né, Xangô, né? E Xangô, ele é um orixá que a gente pode correlacionar ele, assim, o elemento que mais prevalece em mim é o fogo, né? Mas o Xangô também vai atuar no reino mineral, né? Por quê? Porque ele é cultuado numa pedreira, né? No alto, no topo de uma pedreira, né? E ele vai ter um fator essencial puro, né? E ele vai ter fatores mistos, que são as correlações entre os elementos, né? E como elas agem na gente, né? E aí uma coisa que eu vejo também como confluência é justamente o equilíbrio, né? Porque eu vejo por mim, assim, quando o meu fogo ele começa a se acender com ênfase, né? Eu preciso usar um outro elemento para me equilibrar, né? Eu preciso, né? Quando eu estou muito assim, o fogo começa a se intensificar, né? Eu preciso buscar um aterramento, né? Eu preciso buscar uma terra ou preciso, né, buscar um espaço dentro da água, né? Então, para dar essa equilibrada, para mim não fazer que nem tem um mito de Xangô, que é aquele que queimou toda a cidade de Oió, né? Enfurecido com a sua raiva, né? Então, acho que isso também, né, Tiago, essa correlação dos elementos para que a gente possa se equilibrar, acredito que também é uma correlação e que o taoísmo tem muito a nos ensinar sobre isso, né? É uma base fundamental dentro da tradição, o que é chamado de ciência dos cinco elementos, que é exatamente equilibrar as várias forças, né? Os elementos eles são vistos no taoísmo como qualidades possíveis da mesma energia. Então, para estar em equilíbrio, a energia ela tem que se comportar, digamos assim, ó, com a mesma quantidade de, de uma determinada energia do que das outras. Então, se uma está demais, significa que as outras diminuíram, porque na verdade são comportamentos da mesma totalidade. Então a gente entra naquelas histórias do caminho do meio, do equilíbrio, por isso, né? Porque na verdade se a gente souber que uma energia está diminuída ou aumentada, aquilo vai dar problema. Eu estava vendo aqui que uma pena assim que já está acabando o nosso tempo, né? Mas eu queria comentar sobre essa coisa dos orixás, assim como é uma outra questão que também tem uma similaridade interessante, que eu vejo assim, existem muitas vertentes da Umbanda, muitas vertentes do Candomblé, do Batuque, né? E as outras aqui nacionais, nossos, Catimbó, Jurema, tal, Xangô lá de Minas. Então tem muitas tradições que às vezes são todas colocadas dentro desse grande guarda-chuva das tradições afro-brasileiras, né? Mas são tradições diferentes. Elas têm algumas coisas bem similares, às vezes outras totalmente contrárias, né? Mas eu acho que uma coisa que elas têm de muito parecido e parecido com essas tradições orientais que a gente está comentando também é essa dificuldade de definir o que são esses espíritos ou entidades ou
Porque tem sempre essa coisa assim, alguns vão te ensinar que é um espírito do ancestral que evoluiu e é protetor, ou que é praticamente uma divindade. Tem muito essa discrepância, né? E isso no taoísmo acontece também. A gente tem uma denominação que é muito parecida com a denominação orixá, que é Shen, que normalmente é trazido como espírito. Mas a mesma palavra no Japão, kami, é traduzido como deuses. Só que não são deuses como os deuses da mitologia grega exatamente. Não é uma coisa lá separada de nós que a gente simplesmente cultua. É um padrão energético que a gente vive, né? Então, tem os mitos nas tradições orientais também, desses arquétipos que representam uma série de padrões, energias da natureza, as forças da natureza, e por causa disso também aspectos psicológicos nossos. Mas eles não são exatamente deuses separados de nós que a gente vai ficar só adorando, né? Tu entende que aquilo é parte de ti, se manifesta de alguma maneira, enfim. E eu acho bárbara essa semelhança. Ao mesmo tempo que o conceito do que é isso é parecido, também aqui, como é um pouco difícil de explicar, lá também é um pouco difícil de explicar, porque a gente está infectado pela definição ocidental, essa definição greco-romana e depois católica de divindade, e essa construção teológica do cristianismo e das religiões greco-romanas, ela não adianta a gente ver o mundo por aquilo ali, né? E aí nos dificulta definir essas coisas quando a gente olha para as outras tradições, né? Então esse é um outro ponto muito parecido, assim, apesar das nomenclaturas É, diferentes, dos arquétipos diferentes. eu vejo porque os arquétipos eles são daqui, né? Se tu pegar os arquétipos que estão presentes, é isso, assim, eu acho que isso que eu acho maravilhoso, né? Dentro de uma gira, dentro de uma terreira, dentro de uma roda, que é tu pegar e tu conversar, né? Tem um livro até do Norberto Peixoto que é Umbanda ao pé do ouvido, que é tu tá ali, ó, tem aquele ser que é um ser humano também, né? Que acertou, que errou, ele só não está encarnado, né? E aí tu vai lá e tu tem a possibilidade de conversar com ele. E o que é maravilhoso que eu vejo da Umbanda, e que eu sinto isso do taoísmo também, apesar de não ter todo esse conhecimento, essa propriedade que tu tens, mas que de que eu tenho aberto, por exemplo, assim, eu trouxe, era um ponto que eu queria entrar, mas não vai dar tempo contigo, que é trazer isso para dentro de casa, né? Porque eu trouxe aqui para dentro da minha casa, eu tenho um congar, eu tenho firmado aqui as entidades, né? Eu tenho aqui. E aí eu trouxe essa relação para uma relação íntima, né? Então a gente começa a se relacionar com essas pessoas, com esses seres humanos que são deuses, mas que na verdade eles são os orixás na Umbanda, eles são os nossos guias e mentores, né? Então, quando eu trago eles para perto de mim e eu converso e eu escuto, eles conversam comigo, né? Não necessariamente eu preciso incorporá-los, né? Incorporar é um outro fator, né? Mas eu posso, se eu começar a desenvolver a minha intuição, e aí eu acho que esse é o momento do ano que é propício para isso, né? Porque a gente vive agora justamente esse período agora de solstício de inverno, que também é um papo longo que a gente poderia ter aqui sobre isso, sobre esse tempo do ano, né? Que é o tempo de desenvolvimento espiritual, é o tempo que a gente pode fazer muito preceito e se conectar e aproveitar essa escuridão externa para mergulhar na nossa escuridão interna, né? Mas assim, eu acho que vamos encaminhar, vamos para fazer os nossos recados paroquiais, Ah, isso aí. porque senão depois vamos nos cortar aqui, já são uns 5 para as 8, né? O Instagram corta de vez, né, a live. Então, eu acho que assim, primeiro, para quem está nos assistindo aí, práticas, né? Eu acho que assim, tanto o Thiago como eu temos aí publicado diversos conteúdos com relação a práticas, né? O Thiago bem fortemente nessa linha do taoísmo, né? Do karatê, do tai chi, do qigong, né? Então, Thiago, tu quer dar uma falada aí com relação ao trabalho que tu vem fazendo e externando aí, e quais as Ah, sim. possibilidades, né?
Aham. A gente vem fazendo já há alguns anos aqui no Instituto Shinjigenkan o desenvolvimento dessas práticas, né? Então, o pessoal praticava em turmas regulares lá no nosso espaço, fazia os cursos, os treinamentos e tal, mas agora, claro, devido a esse contexto que a gente está, isso tudo deu uma pausa. A gente tem feito alguns trabalhos online, assim, usando ferramentas digitais, né? Mas eu acho que é isso. A gente está num momento que é muito interessante para a autorreflexão, para esse mergulho dentro de si. Como tu falasse, a própria época do ano, e esse ano eles estão pedindo por isso, né? Antes de tudo começar, a gente tinha feito lá a leitura de I Ching e usado a astrologia chinesa para dar uma olhadinha como é que ia ser o ano. E era um ano que pedia por isso, né? Por renovação das ligações espirituais e das amizades. Então é um ano que a gente está praticamente forçado, por causa de todo o contexto, a fazer isso mesmo. E acho que é isso. A gente pode, de repente, ver se o pessoal curtiu esse papo e quiser, daqui a pouco, um Banda e Taoísmo 2, a gente falar mais das práticas, né? Isso, Porque eu acho que são vamos. coisas que todo mundo pode fazer. Como é que a Isso. gente medita, como é que a gente respira, como é que a gente pode fazer exercícios, né, movimentos, tanto para a gente ficar bem de saúde, como para a gente também até melhorar as nossas práticas e talvez melhorar até o nosso caminho espiritual de alguma maneira. Só vi uma pergunta do Bruno ali perguntando com relação à relação da Umbanda com a espiritualidade de Okinawa. Eu acho que isso é de repente é uma pauta que a gente pode deixar para uma próxima, né? Eu não conheço a espiritualidade de Okinawa, mas daqui a pouco numa conversa a gente pode costurar isso e é bem interessante até para a gente aprender, né? Porque eu vejo assim algo que eu tenho aprendido muito nessa quarentena, que é aprender ensinando, né? Muitas vezes a gente não se valoriza e não se põe na condição de transmitir, né? Mas quando a gente se coloca na condição de partilhar, a gente aprende muito, né? Então, assim, acho que isso é um tópico e aí convido o povo aí que está assistindo, que vai assistir depois, porque vai ficar gravado aí tanto na minha, como acho que também fica na tua também, né, Thiago? Depois eu vou postar também no YouTube, lá no canal da Escola da Consciência, né? Mas o convite é esse, assim, primeiro é olhar para dentro de si, né? Eu acho que é o que a gente está vivendo agora nesse momento, né? A gente viveu aí, estamos em meio a esse tempo agora que nos obriga, né? Porque quem não olhar para dentro, assim, quem não mergulhar agora é mais ou menos aquela história assim, eu estou em cima de um trem e o trem está se direcionando para um túnel. E se eu não mergulhar para dentro, não perder o medo, o túnel vai bater na minha cabeça e vai me decepar e eu vou ficar só no pensamento, né? Então, assim, e é isso que a gente vem fazendo. Eu vejo assim, o meu trabalho vem muito com base na Escola da Consciência, né? Que é um trabalho que também foi muito intuído a partir da Umbanda, né? Eu tenho ali o nosso símbolo na escola, são dois triângulos que sobem e dois que descem e um ponto no meio, né? Que é a existência. Então, assim, e na base desse símbolo tem esse quaternário inferior, que são esses quatro elementos, né? Que é o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo emocional, né? Que a gente precisa agora ter consciência, né? E aí é isso, assim, né? O convite é isso, né? Segue o Thiago aí, né? Segue o meu perfil também aí, a gente vai se comunicando e eu e o Thiago, né? Falta um minuto para nos derrubarem aqui. A gente vai marcar aí de fazer um novo bate-papo aí, Thiago. Maravilha. Né? Pessoal, comentem para a gente saber que vocês gostaram e querem uma live 2 aí. E é isso, um prazer estar com vocês e muita gratidão, Guilherme, pelo convite. Bom, eu sou assim, né? Sou um admirador do teu trabalho aí, né? Venho acompanhando, né? E já me beneficiei, né? Com essas práticas taoístas, né? Gostaria de ter mais proximidade de Porto Alegre para poder, né? Principalmente agora, né? Nesse momento de quarentena, né? Acredito que essa consciência do movimento da energia no nosso corpo, ele é fundamental, né? Então é isso, né? Um beijo no teu coração aí, Thiago, de todo o povo que está nos acompanhando aí. A gente vai Igualmente. ser derrubado e a gente vai depois combinar aí para falar com todo esse povo aí que está assistindo aí, né? Então